Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, onde o tema central do quarto trimestre, tratando aí do livro de Jeremias, né? Cujo título aqui central é Exortação, Arrependimento e Esperança. Ministério Profético de Jeremias. E a lição de momento, que nós vamos estar conhecendo o conteúdo, é a lição número 5, que tem como título O Início do Cerco de Jerusalém. Para tanto, vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que aonde nós estivermos, o Senhor também, onde o Senhor estiver, nós também possamos, ó Pai, estar junto. Abençoa, Pai, esse momento em que vamos estar aqui meditando, Senhor, meditando no conteúdo, vamos estar conhecendo esse conteúdo, que o Senhor venha nos abençoar durante todo esse período. É o que nós pedimos, meu Deus, nos ajuda, abençoa cada jovem, cada adolescente, é o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint. O início do cerco de Jerusalém. Texto principal: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Esse foi as palavras do Senhor quando tirou ali já Israel do Egito. Tirou ele daquela escravidão, se revelou, né, não só a Faraó e ao Egito, mas também diante do operar do Senhor ali em cada uma daquelas pragas. Israel teve o entendimento quanto grande era o Senhor. E a promessa através de Moisés é que ele ia colocar eles numa terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Ele tirou o povo de Israel, foi longânimo com este povo durante o deserto, durante a caminhada, o trajeto, abriu o Mar Vermelho e foi colocando este povo dentro da cidade que mana leite e mel. Enquanto eles estavam sobre a obediência e a sujeição do Senhor, eles puderam experimentar, né, a bênção de Deus em todos os sentidos pelos quais ele revelou através de Moisés no próprio Deuteronômio capítulo 26 e 27, onde trata ali da bênção e também da maldição. Porém,
o povo ele foi dividido, 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. As 10 tribos foram para o cativeiro assírio. Depois a Síria também foi subjugada pela Babilônia. Agora Judá está aí sofrendo, vendo, sendo testemunho agora do cumprimento da palavra de Deus na questão do resultado daqueles que se mantêm em desobediência a Deus, que se mantêm em oposição a Deus, que se mantêm sobre o desagrado de Deus. Porque Deus tinha colocado, assim como colocou com Adão, de que ele poderia comer de todas as aves do jardim, porém ele não poderia comer do fruto da árvore do bem e do mal que se encontrava no meio daquele jardim. Porque no dia que ele comesse, né, ele morreria. Certamente morrerá, disse Deus. Então, desde o princípio, Deus ele traz para nós, amados e querido jovem, a consideração que precisamos ter da importância das decisões que precisamos tomar, das escolhas que precisamos fazer. E isso trata do livre-arbítrio. Bênção e maldição. Deus diz: eu te coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Porém, o propósito de Deus para Israel, como disse através de Jeremias: os meus pensamentos, os meus planos para contigo, Israel, são pensamentos e planos de paz e não de guerra. A questão da guerra, a questão de sofrer agora, está vivenciando, né, um testemunho de sofrimento, testemunhando um sofrimento de cativeiro pela própria escolha de Israel. Quantos profetas, caro jovem e adolescente, Deus não tinha enviado? Jeremias foi o último profeta a profetizar para Israel, para Judá, antes que ele fosse para o cativeiro. Porém, ainda dentro desse ministério de um profeta tão sensível, um profeta conhecido como profeta chorão, um profeta que o seu perfil ministerial trazia a realidade do coração de Deus, trazia a realidade da sensibilidade de Deus, que não tem prazer no nosso sofrimento, que não tem prazer na nossa dor. Porém, ainda assim, eles não ouviram e agora estavam diante dos olhos dele, como nós vimos na foto, a realidade do cumprimento da palavra de Deus no que diz respeito à escolha, aquilo que tem aí como sua essência, maldição. Resumo da lição: o cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Vou ler novamente. O cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Enquanto, caros jovens, estivermos dentro desse campo, dentro dessa esfera de desobediência ao Senhor, nós sofreremos um cerco. Terá início um cerco. E esse cerco é de Deus, para tratar comigo e com você, para nos conscientizar que a melhor escolha, a melhor forma de valorizarmos o nosso livre-arbítrio é escolhermos a bênção, é escolhermos seguir a Deus, ouvir ao Senhor e viver o benefício do seu mandamento. O texto bíblico se encontra em Jeremias 21, de 1 a 14. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseia, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós, ao Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse:
Assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajutá-los-ei no meio desta cidade. E eu, observe bem esse termo, e eu pelejarei contra vós. Era a nação da Babilônia, comandada por Nabucodonosor, que teve aí o seu domínio mundial como um instrumento da mão de Deus. Deus estava usando Babilônia para conquistar e subjugar a Judá, as duas últimas tribos. Ainda que era uma nação bárbara, ainda que era uma nação que ele não conhecia a língua, Deus disse que era ele. Ele diz: e eu pelejarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, os que desta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus inimigos. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirá: assim diz o Senhor. Agora já não é mais Ezequiel, é o povo. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Não na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. O que o Senhor queria era somente isso. Já não cabia mais nenhuma solução para Israel, dado o seu coração impertinente, caro jovem. Deus decidiu que Israel passaria pelo cativeiro durante 70 anos. E para isso, ele estabeleceu, olha só, o caminho agora. O caminho que Deus escolheu para a vida era ir cativo a uma cidade ímpia, uma cidade inimiga do povo de Deus. Mas por quê? Por conta da desobediência. Porque a exemplo dessa ocasião, Israel também experimentou ao contrário. Enquanto estava sobre o cuidado de Deus, enquanto estava sujeito ao mandamento de Deus, enquanto era obediente a Deus, podia levantar a nação que fosse, com o número de carros de guerra que fosse, com o poderio militar que fosse, com o conluio de nações que fosse. Deus com Israel era tudo, era o suficiente. E Deus deu várias e incontáveis vitórias ao povo de Israel quando os inimigos se manifestavam em um cerco. Porém, Israel agora abandonou, esqueceu desse período. Foram testemunhas, vivenciaram a realidade do que é viver no centro da vontade de Deus, os benefícios de se viver no centro da vontade de Deus. Agora, eles iam experimentar o gosto amargo do fel, do cálice da ira de Deus e da indignação de Deus. Porque ele disse no texto que nós lemos aqui, que Deus não ia ter mais misericórdia com Judá. Deus não ia ter mais misericórdia com Judá. Nós lemos aqui, vamos voltar aqui, depois eu vou estar adiantando
prioridade para a gente entrar na lição. Ó, ele diz: e depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seu servo e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus inimigos. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Esse era o povo e a nação que ia estar tomando Jerusalém. Um povo totalmente sem qualquer sentimento com respeito aos cativos, quando eles pegavam em guerra. Introdução. Na lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo do seu ministério, acerca do juízo de Deus, estava acontecendo e prestes a alcançar o seu ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro na Babilônia. Conhecendo a história, informações históricas, o ministério profético de Jeremias se deu em um tempo dispar do nosso. Por isso é importante conhecer alguns pontos históricos que são indispensáveis para a compreensão melhor de sua profecia, que trata do abismo, né? Nós temos na Bíblia, caro jovem, alguns abismos. O abismo linguístico, nós temos o abismo político, o abismo geográfico, o abismo cultural e até o abismo, né, religioso, da fé. E dentro desse ponto, ele vai tratar justamente desse abismo, trazendo para nós a compreensão dessa questão. Precisamos conhecer a respeito dos reis que acederam ao trono e os que foram destituídos deles. Um desses reis foi Josias. Ele reinou sobre Judá por volta do ano aproximado de 641, 640 a.C. Em seguida veio Joacás. Josias era um bom rei. Partiu depois de ter maus reis como Joacás. Em seguida veio Joacás, que reinou somente 3 meses, está aí a razão, né? Em seu lugar veio Jeoaquim, que governou durante 11 anos, mas ainda assim também foi um rei que foi levado cativo, né? Porque não seguiu os caminhos do Senhor. Seguido de Joaquim, que reinou somente 3 meses, mais um aqui, né? E finalmente Zedequias, todos eles colocados por Nabucodonosor para cuidarem dos que sobravam, né, dos pobres, ali em Jerusalém. Finalmente Zedequias que reinou 11 anos. Segundo subponto, as 2 primeiras invasões. A invasão da Babilônia a Jerusalém, nas datas preditas pelo profeta, só pode ser bem compreendida considerando as 3 invasões. A primeira invasão se deu por volta do ano 605 a.C., sob o reinado de Joaquim, que por ação do rei do Egito, foi posto o rei de Judá no lugar do seu irmão Joacás. Joaquim, o rei, que dentre outras atitudes rejeitou a mensagem de Deus e por isso foi duramente repreendido pelo Senhor com a promessa de que seria destruído. E nesta primeira invasão, que o profeta Daniel e seus amigos são levados à Babilônia. A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta de 597 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe e os príncipes, e os seus oficiais e os ferreiros e artifícios, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel, aí, que foi na segunda leva, né? A terceira invasão, depois do rápido e trágico governo de Joaquim, Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como rei de Judá. Zedequias, desde a primeira invasão, observe bem, desde a primeira invasão, aí foi Nabucodonosor que estabeleceu os reis ali. Não foi Deus, mas foi Nabucodonosor, que representava o domínio dele. Aí se deu toda essa... Eles viraram as costas para Nabucodonosor, traíram, né, essa sujeição e passou a sofrer as consequências, porque também, principalmente porque não ouviram ao Senhor. Zedequias não agradou a Deus e nem submeteu a sua palavra. Sua arrogância o levou a se rebelar contra Nabucodonosor. Seu mau governo contribuiu com o aumento do pecado do povo. Deus havia falado olha só,
150 anos antes de Zedequias, que tanto as riquezas de Judá quanto seus filhos seriam levados para a Babilônia. Já através do profeta Isaías, né? Que foi o último profeta, né, que ministrou ali diretamente para Israel, as 10 tribos, antes de ser levado para a Síria. Ao longo deste tempo, o Senhor enviou profetas, chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal. Deus já ia, se eles se voltassem a arrependimento, Deus não permitiria que eles fossem cativos de Babilônia. Essa era a vontade de Deus. Porém, a vontade deles foi revelada pela sua obstinação. Eles escolheram a maldição. Aí continuando, ao longo deste tempo o Senhor enviou profetas chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal, mas a dureza seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. Segundo ponto, o início do cerco e as suas causas. Doença sem remédio. Primeiro subponto. As mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamado ao arrependimento não despertaram a consciência cauterizada daquele povo. Diante da rejeição divina, Judá ficou exposta, pois Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia, resultando na invasão e na destruição de Jerusalém pelo Babilônio. O povo não só rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou a ponto de não haver remédio para tal situação. Boa ação, más intenções. Deus falou ao seu povo dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Este texto descreve a relação entre intenção do coração e a prática, reafirmando que para Deus tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes. Afinal, Deus conhece pensamentos e intenções. No início da invasão babilônica em Jerusalém, é possível identificar duas boas ações do rei Zedequias. Consultou o Senhor por intermédio do profeta Jeremias, que nós lemos, e buscou socorro em Deus, Jeremias 37. No entanto, Jeremias diz que, mas nem ele, nem o seu servo, nem o povo da terra deram ouvido à palavra do Senhor. Essa verdade revela que as motivações do rei não estavam alinhadas às suas ações. E isso não agradou a Deus e confirmou a ausência de genuíno arrependimento. Esse ponto, caro jovem e adolescente, é muito importante para nós. Por quê? Porque mostra o quanto Deus, né, é cônscio de como está a nossa vida espiritual, de como exercemos a questão no que diz respeito ao caráter da nossa fé, a nossa participação do culto, ao nosso devocional em casa. Você tem feito isso? Você tem feito um devocional? Tomar a Bíblia em sua mão, num canto da sua casa, um lugar que você escolher para ler a palavra de Deus? Porque o jovem perguntou para Deus: como purificará o jovem o seu caminho? E Deus respondeu a ele porque agradou o interesse e a motivação desse jovem para Deus. E Deus disse: observando-o, ele purificaria o caminho dele, observando-o segundo a minha palavra. E como é que você e eu, caro jovem, caro adolescente, possamos compreender o que o Senhor quer de nós? Como podemos ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé e conduta, se nós não tomarmos posse do conhecimento dela? Se não voltarmos para a palavra de Deus? O Senhor mesmo diz no último livro da Bíblia: bem-aventurado aquele que ouve e lê o que está escrito naquela profecia. As profecias que estão escritas. Ali não se refere somente ao livro de Apocalipse, as últimas revelações, mas se refere a toda a Bíblia para nós. Então aqui não adianta fazer parte de um grupo de jovens, né, estar no culto e depois sair do culto e viver uma vida como se Deus não existisse, sem qualquer compromisso. A intenção de ir ao culto foi boa, porém as obras seguidas dessa intenção já não foram, já desassociaram
como nós tratamos na lição de número 3, Sermão do Templo. Tem que haver essa coagunação entre a intenção e a ação, alinhada com a vontade de Deus. Então, observe esse ensino para que nós, eu e você, não venhamos nos enganar diante daquilo que fazemos e declaramos ser para Deus. Quando nossa prática, quando a nossa intenção, quando aquilo que está arquitetado está totalmente desassociado, longe de ser agradável ao Senhor. Terceiro subponto, falta de arrependimento. As palavras "se tu voltares, então te trarei, estará diante da minha face", reflete a ênfase do ministério de Jeremias. Por meio dele, Judá foi chamado ao arrependimento. Fica evidente que arrepender-se é o mesmo que voltar-se para Deus. Está diante dele independência e humildade, virtudes que o rei Zedequias e o povo não possuía e nem as buscavam. Como homem que diante da repreensão não se curva, assim Judá se comportou diante das palavras do Senhor. Nem mesmo diante da iminente invasão babilônica foi incapaz de se arrepender. A vaidade, a arrogância e a autoconfiança marcaram a postura do povo diante do risco que o cercava. Sendo assim, a falta de arrependimento foi a causa principal e central da invasão, da destruição de Jerusalém. E observe, caro jovem, que eles tiveram 3 exemplos antes de acontecer esse cerco. Ou iniciasse esse cerco e se culminar no cativeiro babilônico. Primeiro, eles viram o que aconteceu com as 10 tribos, conquistadas pela Síria. Observe isso. Todas as 10 tribos, nós estamos falando aqui de 2 tribos, no caso de Jeremias. Mas no caso de Isaías foi 10 tribos. E Judá e Levi, Judá e Benjamim não somavam ou contabilizavam jamais nem metade dessas 10 tribos. E eles viram ela e cativa por conta do mesmo problema. Da infidelidade, da ingratidão, da obstinação contra Deus. Segundo o testemunho que eles tiveram, foi o primeiro levante de Babilônia. Primeiros cativos, onde foi Daniel. Depois teve o terceiro testemunho, que foi o segundo cativeiro. Segunda investida de Nabucodonosor, e todas elas prosperaram porque Deus é que estava... Era ele que estava fazendo isso, como ele disse, que lembra na palavra de Deus. E o que precisaria Israel fazer? Judá fazer? É simplesmente crer no que o profeta estava falando já, não só pelo fato de ter em testemunho esses 3 acontecimentos. Mas não. Observe o quanto é duro o coração do ser humano. Observe quanto é duro, caro jovem, adolescente, o nosso coração. Por isso que é nesse profeta que Deus diz que enganoso e mais perverso do que todas as coisas é o nosso coração. Quem o conhecerá? Deus, ele conhece. E ele esquadrinha o nosso pensamento e as nossas intenções. E o que ele requer é que, se tu voltares, Deus queria que eles reconsiderassem a condição que eles se encontravam. Porém, isso eles não fizeram e acabaram por sofrer, o cativeiro. Por último, prevenir é mais sábio, olha só, do que remediar. Uma triste realidade. Diante da iminente invasão dos babilônios em Jerusalém, há uma significativa mudança. Pois antes disso, Jeremias era visto indo até o rei e ao povo para entregar-lhes a mensagem de Deus. Mas agora é o rei que envia representante ao profeta a fim de consultá-lo. Certamente havia esperança em Zedequias de que teria uma resposta positiva vinda do profeta. Contudo, a resposta divina pôs fim a toda a esperança. Aqui, até essa vírgula, me lembra, caro jovem, as palavras de Salomão em Provérbios capítulo, se eu não estiver equivocado, 19, 13. Ou 29, 13, melhor dizendo. Provérbios 29, 13. Quando ele diz: aquele que confessa o seu pecado
e deixa, alcançará prosperidade, alcançará as bênçãos do Senhor. Vamos ler lá? Vamos abrir para ler. Provérbios, capítulo 29, ou capítulo não, Provérbios 29, versículo 13. Observe bem. Não é 29, então. 29, 13. Deixa eu ver se é... Eu falei 23, né? Deixa eu ver se é 23. Também não é 19. Deixa eu ver se é 19. Ou se é o 29 mesmo, só que é outro versículo. Depois eu volto lá. Eu creio que é o 29 mesmo, só que é outro versículo. Deixa eu ver aqui. O 13, 29. Mas vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma... É Provérbio 28, 13 e 14. Observe bem. 13 e 14. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Agora olha só. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então era justamente isso que Deus ele estava propondo, amado e querido jovem, para Israel. Era justamente isso que Deus estava esperando de Zedequias e o povo. Arrepender-se e deixar. Ele queria que, consultando a Jeremias para ver se Deus seria favorável, quando eles não tinham decidido abandonar, nem confessar e muito menos abandonar os seus pecados. Continuando, aliás, eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram de ouvir foi: eu pelejarei contra vós com mão estendida, com braço forte, com ira e com indignação, com grande furor, além da palavra de que Deus seria contra Judá. O rei teve que ouvir a notícia de que Babilônia seria o instrumento contra eles, ao ponto de Nabucodonosor ser chamado pelo próprio Deus de seu servo. E não era só Babilônia, mas Deus deixou bem claro que era ele mesmo através da Babilônia. Só um minutinho. Continuando, este foi o drama vivido pelo profeta Abacuque, que inicialmente levantou questões a respeito da instrumentalização dos caldeus contra Judá, ainda que a partir de sua experiência com Deus, a sua visão tinha mudado, vindo a clamar por mudanças em sua obra. Segundo subponto, aprendendo com a história. A história ensina tanto pelo exemplo a ser seguido pelos que acertaram, como também alerta para que os erros do passado não sejam repetidos no presente, evitando assim a destruição do futuro. Paulo encorajou Timóteo a seguir os seus ensinamentos e a deixar os maus exemplos de lado. Assim como Jesus usou o erro do passado como advertência para os seus discípulos. Toda a Bíblia é fonte de ensino. Sendo assim, olhar para a história é uma das formas de se corrigir erros, evitar desvio e cumprir a sua missão como fidelidade. A igreja na atualidade precisa atentar com temor e reverência para os erros de Israel e as suas tristes consequências, em especial para aquilo que causou a indignação divina e resultou na sua permissão da invasão babilônia em Jerusalém. A igreja dos dias atuais deve orar e combater a modidão espiritual e o pecado. Terceiro ponto, por último, obras a serem lembradas. Jeremias sabia da importância da boa lembrança como fonte renovadora da esperança da nação.
Ele conclamou o povo a que se lembrasse das obras gloriosas que Deus realizou ao longo de sua história, mas em vão, pois o povo não lhe deu ouvidos. Embora com o coração distante de Deus, o rei Zedequias enviou 2 mensageiros para consultarem o profeta Jeremias sob o argumento de que, possivelmente, o Senhor operaria as suas obras poderosas em favor do seu povo. Com base nos seus feitos passados, como se percebe, não houve sinceridade nas palavras do rei. No entanto, o uso da lembrança das obras do Senhor reforça a ideia de que este é um recurso importante a ser utilizado pelo povo de Deus. Alguns salmos convocam o povo a se lembrar de um passado marcado pelas grandes obras do Senhor. Salmo 105, 106, 107 e 111. A igreja, na atualidade, é convidada a lembrar-se sempre das grandes obras que Deus realizou em sua história e a clamar por restauração daquilo que a palavra mostra ser necessário. Concluindo, o que vimos nesta lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. O povo de Deus é convocado a reconhecer e a preservar os seus valores bíblicos de tal forma a não desagradar a Deus. Isso é feito por meio de uma constante atitude de arrependimento e manutenção de uma vida cristã saudável, lembrando dos grandes feitos do Senhor e clamando por restauração quando necessário. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora fazendo a nossa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença mais uma vez. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse rico conteúdo, ó Pai, que precisamos continuamente estar a meditar. Tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, para que nós não viéssemos a imitar Israel, seja pela idolatria, qualquer outro pecado, mas que nós pudéssemos ter, Senhor, toda a história de Israel, tanto pelo lado da grande obra que o Senhor tem realizado, quando eles estavam no centro da tua vontade, Pai, mas também da questão das consequências daqueles que buscam e escolhem para si a maldição. Escolhe para si, Pai, andar na contramão da tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos faça sempre, Senhor, jovens, adolescentes, adultos, idosos, Senhor, ancião, sempre, Pai, obediente a Ti. Guarda-nos, Senhor, de um coração duro, de um coração rebelde. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, porque o que nós desejamos é estar sempre sobre, Senhor, os benefícios da obediência à Tua palavra, do conhecimento e de estarmos, Senhor, deixando que a nossa mente seja renovada e transformada pelo conhecimento da Tua palavra. Porque o Senhor nos garante que através dessa atitude, Senhor, aí sim, nós haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, essa é a nossa oração, faz isso em nossas vidas, faz isso na vida de cada jovem, Pai, abençoa cada um deles, Pai, salva aqueles que não são salvos, é o que nós pedimos, Pai. No final desse estudo, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir.